Olá, boa tarde. Nós estamos no podcast Fala Livre. E a minha parceira de hoje é Maria Clara. E nós estamos aqui com a professora de português, Denise. Prazer, muito obrigada pelo convite. No podcast de hoje, nós iremos tratar sobre o assunto livros literários ou qualquer gênero literário. Nós vamos entrevistar a Denise sobre vários tipos de livros e vamos começar com algumas perguntas. Denise, qual é o seu livro favorito ou seu gênero literário favorito? Essa é uma pergunta meio complicada. Eu gosto de vários tipos de gêneros e livro favorito para mim agora, nesse momento, vai falar de um só. Não posso falar só de um. Eu tenho vários. Mas, assim, tem alguns que marcaram a minha vida. Desde a minha infância até agora, nesse momento, eu tenho alguns livros, assim, que me chamaram muita atenção. Já teve livros que me fizeram chorar. Já teve livros que me fizeram raiva. Que eu tenho vontade de encontrar com o autor do livro até hoje e falar assim, ei, por quê? Por quê? Cadê o final? Por que ficou assim? E tem livros que foram emocionantes. Aquele que você... Por mais que tenha quase 500 páginas, mas que você quer tirar aquele tempo maior para estar lendo. Nossa, eu preciso de voltar, preciso de ler, tenho que continuar. O que vai acontecer na próxima página? Entendeu? Então, mas aí voltando à pergunta que vocês me fizeram, meu gênero literário preferido é suspense, tá? Li há pouco tempo A Paciente Silenciosa, um máximo, muito bom, recomendo para vocês. Muito bom a temática do livro. Você começa achando uma coisa e de repente se surpreende com outras situações e fala, nossa, como assim? Aquele livro que te chama atenção. Vários potes. Isso. E outro livro que eu li também há poucos... Esse ano, se não me engano, foi esse ano, no final do ano passado, foi O Trono de Vidro. Gente, é um best-seller. Perfeito. A autora é... Não lembro o nome dela. Nossa! Mas é perfeito o livro. E assim, a dinâmica que leva a questão do livro assim, te surpreende também. Eu tenho a minha desconfiança. É a Sara. Sim, a Sara. A Sara, ela é perfeita em todos os livros. Ela é bem estratégica. Sim. Ótima. Agora, voltando a falar de gêneros, eu comecei a ter paixão por livro ainda nas séries iniciais, livros infanto-juvenil. Eu tive uma época onde eu tinha que ler, durante o mês, 10 livros. A gente tinha que dar conta de 10 livros. Nossa. E assim, nada de fazer um relatório do livro, pegando aquela última página lá do livro e reescrevê-la. Não poderia. Teria que pegar uma página que me marcou e fazer, entendeu? Interpretar e entregar para a professora. Então, a gente tinha aula de literatura e aí a gente tinha que ter essa demanda. E aí eu peguei um livro chamado Um Leão em Família. E assim, infanto-juvenil, como eu disse para vocês. E aquele livro foi tocante. Eu lembro que eu estava em um passeio com minha família e estava lendo aquele livro. E assim, eu chegando nas últimas páginas do livro, eu me vi chorando. E era um livro infantil, infanto-juvenil, mas me marcou muito. Era uma história, sabe, de um leão sendo adotado por uma família. E mostra toda a história, é uma fábula, né, de certa forma, e mostra toda aquela história de aproximação, afeto. Aquilo me tocou muito. E depois disso, sempre li outros tipos de livros, tanto faz na literatura... na literatura, vamos dizer assim, atual, moderna, ou também a literatura mais antiga, afinal de contas, sou professor de português. Mas, então, assim, acabo me envolvendo com outros tipos de literatura também. Mas eu tenho, assim, eu gosto muito de ter esse momento de separar para ler algum livro, pelo menos durante o ano. Tanto faz também livro, tá, gente? Evangélicos, faz muito sentido na nossa vida, tá? Outro livro também que eu recomendo, que todos deveriam ler, é O Monge e o Executivo. É um livro maravilhoso para quem vai pensar em exercer alguma profissão, mesmo que não vá, mas precisa se deparar com algumas questões na sociedade. A gente entender como é que funciona a pirâmide
e que a pirâmide pode ser invertida e que a gente tem que saber ter empatia, saber como lidar com algumas questões da sociedade. É um aprendizado. E, como eu disse para vocês, tem vários gêneros. Drama, suspense é o meu melhor, que eu gosto, mas eu gosto muito do drama. E esse do drama, eu ainda quero pegar o autor do livro A Menina que Não Sabia Ler. Tá? Não é a menina que... Não é aquela do livro lá, a menina que roubava livro, não. O livro chama A Menina que Não Sabia Ler. Ele é um suspense, ele é um drama, e até hoje eu estou aqui esperando a resposta. Eu li 500 páginas e ainda estou aqui, meu Deus, e aí, o que aconteceu? Será que era um sonho? Será que foi realidade? Sim, perfeito o autor do livro, aquele que segura. Uma pergunta, qual é o maior livro que você já leu, tipo assim, de páginas? Numeração. Foi esse da menina que não sabia ler. 500? 503 ou 501 páginas. Por isso que eu até fiz um comentário depois com a colega minha que tinha emprestado. Eu falei, sério que eu fiquei lendo 503 páginas e eu sei o que aconteceu no final do livro? Por isso que eu te emprestei. Porque me causou isso, eu sabia que ia causar isso em você também. Ela me conhece muito. Então, assim, foi de 503 páginas. Eu acho que o maior livro que eu já li tinha 700 páginas. Então que foi Cortes de Névoa e Ruínas. De Asas e Ruínas. Isso, e de o Asas. Corte de Névoa e Fúria. Que tem 600 e alguma coisa. Da Sara também. Da belíssima saga de Akotar. Sim. O que eu li foi 600 e alguma coisa, que foi o mesmo. Então, vamos para a segunda pergunta? Pode ser? O que fez, você se apaixonar pelo suspense? Eu acho que essa manobra do livro assim, de suspense, ele te envolve. A gente acaba se envolvendo e cria assim, uma atmosfera assim, realmente assim, de querer saber o que vai acontecer na próxima página. Então, assim, por isso que eu sempre me interessei pelo livro de suspense. Porque eu quero saber ali, tentar desvendar, até mesmo me vejo como uma detetive dentro do livro. Eu falo, como é que é? Peraí, vamos ver, será que é isso mesmo? Aconteceu tal coisa. Meu Deus, mas foi mais do que eu imaginava. Então, é por isso que eu acredito que eu tenha esse tipo de percepção de escolha. Os livros suspense são sempre surpreendentes. Nunca sabemos o que esperar deles. Verdade. Meu gênero literário favorito é a fantasia com o romance. Os dois juntos. Ótimos também, são muito bons. E eu acho que eu comecei a ler com 5 anos. E minha mãe sempre falava que, assim, a maior parte da tarde eu ficava com o livrinho das histórias bíblicas, assim, ó, no sofá. Só que eu não lembro. Ela tem uma foto minha de eu pequenininha assim, ó, com o livro. Sim. E eu não lembro quando exatamente começou a ficar tão grande minha paixão por livros, que hoje eu tenho quase uma prateleira inteira de livros físicos e uma biblioteca cheia de livros online. Surgiu automaticamente na sua vida, você não lembra, mas faz parte da sua vida, né? E é o segmento. Eu faço a menor ideia de quando eu comecei a ler e assim, quando eu tinha paixão. Em algum momento, né, em algum momento eu me vi lendo vários livros e é isso. Não tenho a menor ideia do momento específico. E sabe o que é legal nisso tudo? Porque hoje a juventude não está muito se preocupando em ler livros, não. Às vezes quer uma coisa mais, né, televisão, celulares, e assim não se preocupa tanto, igual vocês já leram 700 páginas de livro, 800. Então, assim, hoje em dia, as pessoas querem uma coisa mais, né, menos duradoura, que é uma coisa rápida, espontânea. Vocês não, os pacientes se prenderam no livro porque realmente é uma coisa que faz parte da vida de vocês. E isso é muito importante, porque o livro nos leva a vários caminhos, tanto para o aprendizado em várias culturas, como a situação também de você aprender palavras, novas palavras, tá? Isso tudo é muito importante. Então, assim, desde pequeno, com certeza, você com 5 anos, você já aprendendo a ler, você já começa a entender melhor a sua oralidade, você tem todo esse caminho a trilhando que sempre vai ser bom para você. Sempre você vai conseguir entender o mundo de outra forma de ver, entendeu? De que outros jovens não fazem esse tipo de
de acompanhamento, de leitura, de tirar esse tempo para esse tipo de informação que é necessária em nossa vida. Ok, o ensinamento agora, né? O ensinamento da professora de português pra gente. Então, a próxima pergunta, você tem alguma parte favorita de algum livro? Tipo assim, uma parte específica de um livro que, tipo assim, te marcou muito. Deixa eu pensar aqui. Esse livro mesmo, A Paciente Silenciosa. Eu vou ter que acabar dando um spoiler, né? Tudo bem, a editora vai dar um alerta de spoiler ali. Quem quiser ler, pule. Pois é. A Paciente Silenciosa mesmo, a parte que me comoveu muito foi de saber que aquela paciente se encontrava ali naquele hospício, vamos dizer assim, que eles falavam que é uma casa de tratamento, mas era tipo um hospício. Ela foi para lá porque ela foi condenada, de certa forma, de ter matado seu próprio marido. E assim, ela ficou ali, sempre em silêncio, sempre pintando. Pintava. E assim, em momento nenhum, ela falava nada e não... Se todo mundo falava que ela tinha matado, ela concordava que ela tinha matado o marido dela. E aquilo, sim, sabe? Até eu já estava acreditando que era sobre isso. Mas aí, de repente, começa a aparecer dentro das pinturas dela algumas brechas onde mostrava que ela estava ali, que ela preferiu ficar em silêncio porque ela viu uma situação onde acusaram ela de matar o marido dela, mas na verdade não tinha sido ela que tinha matado o marido. Não vou contar mais, senão vai perder a graça do livro. Então aquilo ali me prendeu muito. Eu falei, gente, foi a chave de virada do livro, entendeu? Assim, me prendeu muito, me surpreendeu muito e fiquei apaixonada pelo livro. Fiquei muito apaixonada. Às vezes a gente fala assim, nossa, você não pode escolher o livro só pela capa. Mas esse livro foi assim, eu bati o olho e falei, A Paciente Silenciosa? Aí, na verdade, eu não comprei o livro naquele momento. Eu tirei uma foto da capa do livro e fui pesquisar. E eu vi que tinha ele até em PDF. E aí, comecei a ler em casa, consegui baixá-lo, comecei a ler e me surpreendi. Acho que eu li ele em 2 ou 3 dias, foi muito rápido, tá? Porque ele é perfeito. Recomendo mesmo a leitura dele. Qual o seu universo favorito de livro? Não sei se você só lê livros que são voltados para a vida real ou livros de fantasia, mas se você lê, qual o seu universo favorito? Um universo assim paralelo, bem aleatório, que realmente não acontece na nossa realidade. Tem algum específico favorito? Então, na verdade, eu gosto um pouco também da literatura, a nossa literatura brasileira. Às vezes eu vejo as pessoas um pouquinho assim, com receio, mas eu gosto da nossa literatura brasileira. Quando a gente consegue entender, pegar um livro e ler, e ver o contexto da história, onde vai fazer sentido agora pra gente, o passado fazendo sentido no presente, então isso para mim é muito importante. Então, assim, né, quando você pega aquele livro, Senhora, quando eu peguei o livro, O Alienista, Machado de Assis, gente, eu sei que os alunos do ensino médio, a maioria, se escabela. Não gosta. Realmente, nós nos escabelamos com o livro. Mas quando você começa a entender aquele contexto, por que Machado de Assis escreveu daquela forma, e aí ver o contexto lá do século XIX, para depois chegar no século XX, e até agora, transbordando aqui, vindo aqui no nosso século XXI, você começa a entender que tudo se trata do quê? Da forma de uma releitura, entendeu? Da nossa sociedade. E aí acaba sendo um ensinamento. Então você pega aquilo lá do passado e acaba falando assim, olha, é por isso que está acontecendo isso dessa forma hoje aqui no futuro. Entendeu? Então houve pessoas ali para chegar, chamar a atenção, mostrar a realidade que estava acontecendo ali, as coisas que estavam começando a surgir e que veio a nos proporcionar tanto, vamos dizer, perguntas, como também argumentação, posicionamento, principalmente posicionamento, tá? Então, quando você pega um livro,
por exemplo, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que todo mundo às vezes fica, nossa, mas como vai nesse livro? A linguagem, a forma das palavras são difíceis e tudo. Mas ali a interpretação é mostrar a realidade que estava acontecendo naquela época e que acontece hoje em dia, a hipocrisia, tá? As demandas sociais que temos até hoje, tá? Da situação de periferia, a situação da burguesia, a situação do preconceito. Isso tudo desde lá de trás vem sendo falado por alguns autores que acaba vindo fazer parte da nossa leitura de vida hoje. Então é importante, por mais que a gente, igual você falou, né? Seja aleatório, uma coisa aleatória. Para a gente pode ser aleatório, você pegar uma literatura brasileira e ler, do que pegar, igual eu falei que eu gosto de livro de suspense, gosto de drama. Romance também, tá, Maria? Eu gosto de romance também. Já li vários romances. Então, assim, mas é importante você criar também esse outro olhar para esses tipos de literatura que vai te enriquecer, entendeu? Enriquecer profissionalmente, enriquecer na sociedade. Olha, eu não gosto de romance sozinho. Romance sozinho pra mim é muito... Clichê. Demais. Clichê. Eu gosto de romance que tenha um algo a mais, uma fantasia, algo que eu gosto muito de sair da realidade. Então, muita fantasia, muita ficção. Tirando a minha leitura, minha leitura de A Hipótese do Amor, que é literalmente só um romance entre dois cientistas. Eu prefiro muito mais romances de tipo... O romance que eu vou começar a ler agora, que é um médium com fantasma. Nossa. Que é o livro Assombrados. Então, Sim. Mas, professora, entrando agora num assunto que vai diretamente para sua área. Vamos lá, vou ver se eu saber responder. A minha matéria favorita, sua, eu não sei se foi nesse ano. Foi um pouco nesse ano, um pouco no ano passado. Foi romantismo. Sim. Eu acho que foi a minha e de Júlia, a nossa matéria Com favorita certeza. sua. Sim. E a gente se apaixonou muito pela terceira geração do romantismo. Porque, sinceramente, é muito melhor do que as outras duas. Sinto muito a todos os autores de lá. Então, né, aquilo do muito fora da realidade também não dá certo. Tipo assim, o primeiro e a segunda era do romantismo é algo, tipo, que você fica, quê? Como que conseguiram pensar nisso? Mas a terceira é perfeita. A terceira era, pra mim, a melhor de todas. Não tem Porque a terceira geração, ela vem falar do condodorismo, né? E aí vem falar realmente, como vocês falaram, da realidade em si, né? Foi a situação da abolição da escravatura. Era algo ali muito pertinente, então talvez por isso que vocês conseguiram se achar, se encontrar mais nessa parte do romantismo, né? Por mais que eu acho assim, tudo bem, vocês gostaram do romantismo, mas eu sou do realismo. Né? Adoro o realismo. Foi por isso que nós fizemos o teatro do realismo, porque eu sou fã do realismo. Mas, sim, a terceira geração é isso, ela vai ao encontro de uma liberdade, né, de uma situação de independência. Então, eu acredito que é por isso que vocês se encontraram melhor nessa geração do que nas outras, né? A segunda geração fala do mal do século. Então, igual vocês falaram, foge um pouquinho, né? Fugir da realidade. O mal do século é isso, foi fugir da realidade. E a primeira geração foi aquela situação de colocar o indígena, né, como herói, e tentar reencontrar a natureza em si, trazer a natureza, também é uma parte muito importante. Mas realmente, a terceira geração, vocês não estão erradas não. Ela faz parte da nossa convivência, da nossa vivência hoje, entendeu? Um dos maiores autores da terceira geração é o Castro Alves. Sim. E eu e Júlia lemos umas 2 obras dele, que foi a maior obra dele, o Navio Negreiro. E a segunda obra que foi Espumas... Gente, eu não consigo me recordar. Vou deixar vocês procurarem. Eu irei pesquisar. Pesquisem. Castro Alves. Mas a gente gostou muito desse livro que a gente não lembra o nome, mas acontece, tá? Espumas flutuantes. Espumas flutuantes. A gente gostou muito dele.
Sim. Naviu Negreiro, Castro Alves, ele praticamente fez uma enciclopédia, né? Ele criou um livro grande, geralmente a gente trabalha alguns fragmentos do livro e narra a situação daquelas pessoas, né? O nome é Pessoas, né? E tratada como animais, né? E vindo dentro de uma embarcação, sofrendo todos os tipos de crueldade. Então, quando a gente pega e lê esse livro de Castro Alves, a gente vê uma pessoa tão longe do nosso tempo, mas com o coração tão aberto para aquela situação, para aquela realidade, e refletindo hoje a gente nessa luta imensa, né? Não sei se um dia vai cessar essa luta da consciência, né? Da conscientização toda a nossa história, a história dos escravizados, e muito válida, a obra é muito válida, Naviu Negreiro. Espumas Flutuantes também, ele sempre firmou as suas ideias, ideologias em liberdade, em empatia, e é o que por isso que eu falei com vocês, talvez a gente fala muito em literatura, gêneros literários, e puxa mais para romance, drama, alguma coisa assim, mas em falando de gêneros literários em literatura brasileira, ela também vai trazer esse tipo de olhar, de atenção, onde a gente vai começar a entender a luta de um povo, ou de alguns povos. Não vou falar só dos escravizados, tem os quilombolas, tem os indígenas. Então, assim, temos vários autores do século passado, ou até mesmo 200 anos, né? A gente vai recontando a história de geração em geração, mas que vem nos alertando, abrindo nossos olhos para alguns fatos da sociedade que marcaram, que mancharam muito a sociedade. E hoje nós temos essa oportunidade de estar refazendo, reconstruindo uma história bonita, né? Reconhecendo todo aquele sofrimento dessas pessoas, como aconteceu no Naviu Negreiro. Imagina tantas pessoas que foram ali, né, ceifar da vida de forma cruel, pessoas que tinham um lar, tinham família, tinham profissão, de repente se vê dentro de um outro lugar, dentro de um navio, que não sabia para onde ir, sofrendo todos os tipos de barbaridade, simplesmente por causa de uma cor, né? Esquecendo que ali tinha coração, tinha mente, tinha criatividade. E é sobre isso. Isso, eu acho que é um ensinamento pra gente. Então, esses dias atrás eu vi uma frase, não me recordo aonde, mas a frase dizia assim, quando for atravessar o mar, tome cuidado para não virar comida de tubarão. Falava sobre, né, a vinda dos povos de lá pra cá, que muitos deles, apesar de tudo, eram jogados na água, tentavam fugir e se jogavam no mar. Então, meio que a frase diz sobre isso, para nós com a pele tons mais escuros, tomar mais cuidado com o ambiente que nós estamos, o ambiente que nós convivemos, para nós não virarmos comida de tubarão. Sim, é interessante que essa frase, provavelmente essa frase eu não conheço, mas eu posso interpretá-la, que ela pode ser até uma frase dos dias de hoje, atuais. Quando a gente pega aquelas pessoas atravessando, vindo, né, fugindo de guerras para outros países, e aí, infelizmente, a gente tem aqui noticiário, né? 10 pessoas da embarcação morreram de fome, morreram afogados, tentando fazer a travessia. Então, essa situação, tome cuidado para não virar comida de tubarão, é mais nesse sentido aí, né? Tome cuidado, não fuja. Estamos te levando, né? Você está fazendo esse tipo de travessia, está fugindo da sua realidade, entre aspas, mas você pode, de repente, não chegar do outro lado. Entendeu? É mais ou menos nessa pegada aí. A gente já finalizando. Professora, como da última vez que as meninas estavam aqui, a gente recomendou alguns livros pra ela, eu vou te recomendar 2. Agradeço. O primeiro livro é Estilhaça-me. Eu não vou falar o nome do autor aqui, porque isso aqui é um árabe bem difícil pra mim. Sim. Mas é Estilhaça-me.
E ele fala sobre Juliette Ferraz, que é uma garota com um toque mortal que vive um mundo distópico dominado pelo restabelecimento. Legal, bacana. E o segundo livro é de um autor brasileiro, o Rafael Montes. Ele se chama Jantar Secreto. Jantar Secreto? Ufa! Sim. É o quê? Suspense? É sobre 4 amigos que, endividados no Rio de Janeiro, decidem organizar jantar secreto para a elite carioca. Onde a carne servida no cardápio é humana. Já assisti um filme assim. Já assisti um filme. Esqueci o nome do filme, mas tem um filme assim. Não sei se é da mesma, né, pegada aí, mas obrigada, já me interessei por esse jantar secreto aí. Então, obrigada pela participação no nosso podcast. Eu que agradeço por esse momento, essa troca, foi muito boa. E parabéns para vocês por essa iniciativa aí. Obrigada. Bom, gente, Bye, bye. tchau.